Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, para este 30º episódio. Hoje teremos uma ilustre convidada muito especial, diretamente do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Petrópolis, a senhora Elizabeth Grebner. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Elizabeth, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada. Sou fã do Instituto há muitos e muitos anos, né? E hoje poder fazer parte de alguma forma me deixa muito feliz mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Elizabeth Grebner é natural de Blumenau, da linda cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e mora em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, desde 1973. No início de 1991, idealizou o primeiro programa de rádio voltado ao resgate e à preservação da cultura alemã em Petrópolis. Hoje está à frente do programa A Alemanha e a Música, que está completando 30 anos ininterruptos no ar na Rádio Imperial de Petrópolis. Elizabeth atuou durante 5 anos como diretora artística e cultural no Clube 29 de Junho, para o qual retornou recentemente na mesma função, e foi presidente do Kaiserstadt Kulturkreis por 11 anos. Também integrou a diretoria da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis. Além disso, é coautora do livro 150 anos de colonização alemã em Petrópolis, e, além disso, ainda é a delegada regional da FECAB para a região serrana do Rio de Janeiro. Hoje, nós gostaríamos de conversar um pouco com a Elizabeth sobre a imigração alemã na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Neste ano em que celebramos o bicentenário da imigração alemã para o Brasil, nós começamos o ano entrevistando o professor Martin Drea, que nos contou um pouco sobre a história da imigração dos povos falantes do idioma alemão para o estado do Rio Grande do Sul. Continuamos no episódio seguinte com uma entrevista com o presidente do Comitê do Bicentenário da Imigração Alemã para o Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Rafael Gessinger. No episódio anterior, entrevistamos a professora Joana Bahia, que nos contou um pouco sobre a imigração dos povos falantes do idioma alemão para o estado do Espírito Santo. E hoje temos a grande alegria de poder entrevistar, pelo estado do Rio de Janeiro, especificamente a cidade de Petrópolis, a Elizabeth. Elizabeth, vamos começar. Lhe pergunto, você poderia contar um pouco sobre o início da colonização na linda cidade imperial de Petrópolis? Pois é, Petrópolis, a imigração, a primeira parte que chegou, não foi planejada para Petrópolis, né? Eram os passageiros do navio Justine, em 1837, que, por desentendimentos a bordo, teve que parar no Rio de Janeiro. Os seus passageiros se negaram a reembarcar e seguir viagem, e o Major Keller, na época, precisando de mão de obra, ele se interessou em conversar com eles, saber o que estava acontecendo, e então, com autorização do governo da província e já aqui de Petrópolis, ele conseguiu trazer esses alemães para ajudarem na construção da Estrada Velha da Estrela, né? Da Serra da Estrela, que a estrada existe até hoje, né? E até hoje dizem que é uma das mais bem feitas, das mais bonitas, né? Uma estrada sinuosa que é muito utilizada ainda. E, como consequência dessa vinda desses alemães que foram alojados aqui no Itamaraty, em Petrópolis, em 1837, eles deixaram uma impressão de um povo ordeiro, de um povo trabalhador, de um povo caprichoso, um povo que trabalhava com alegria, disciplinado, caprichoso. Então, tudo isso fez com que Petrópolis também se candidatasse a trazer alemães, isso a partir já 7, 8 anos depois, né, em 1845. Então, foi contratada a empresa do Charles Delruy, né,
e foram, então, convidados mais alemães para virem a Petrópolis, e esses, então, chegaram a partir de 1845, que formam, então, existe aqui em Petrópolis uma como é que eu vou dizer? Uma divisão entre os alemães que chegaram em 1837, que não foram convidados, e hoje, em 1845, que foram convidados, né. Hoje, de 1845, tem seus nomes gravados no obelisco, no centro da cidade, né. Você é petropolitano, você conhece o nosso obelisco, né. Mas os alemães que chegaram em 1837, que ficaram no Itamaraty, não têm seus nomes gravados aí e não são considerados colonos no sentido de que vieram para residir em Petrópolis, para transformar Petrópolis numa bela cidade, numa colônia agrícola, talvez, né? E a gente tem os nomes desses de 1837 em alguns poucos registros da Igreja Luterana, né? A Igreja Luterana, no livro do primeiro centenário, tem registros de famílias como Jung, Sattler, Mayer, Guntacher, né? São nomes que não estão no obelisco, mas também não existe a relação completa dos nomes. Quando eles chegaram em 1837, eram 238, esses que foram para o Itamaraty, e em 1839 já tinham só 141. Não se sabe o que houve e também não se sabe onde foram parar todas essa colônia do Itamaraty. Foram todos embora. Existem registros de que existiu uma escola, mas não ficou nada. Os únicos registros que existem são aqueles realmente que constam no livro da Igreja Luterana. Então, em Petrópolis, quando a gente fala em colonos alemães, a cidade se refere àqueles que vieram a partir de 1845, a partir do navio Virginie, né? Esse do Itamaraty foi o Justine, que todo mundo em Petrópolis sabe que existiu o navio Justine, mas foi uma pré uma pré-história, digamos assim, da chegada dos alemães em Petrópolis, né? Então, quando a gente fala em imigração alemã ou em colonos alemães em Petrópolis, fala-se daqueles que vieram a partir de 1845. O primeiro navio, que é o Virginie, deu entrada no Rio de Janeiro no dia 13 de junho e chegou em Petrópolis no dia 29 de junho, né? E aí depois a gente tem, então, o significado do dia 29 de junho. Petrópolis ainda tem bastante registro, muitos ícones, né, que remetem à presença desse povo, que deixaram os seus registros, seus legados, né, aqui na cidade. Seria a minha próxima pergunta para você, Elizabeth. Se você ainda tem uma percepção, ou até mesmo uma ideia de quantos descendentes de alemães, independentemente agora de terem sido dos de 37, de 1837 a 1845, você tem uma ideia de quantos descendentes ainda residem na cidade? A gente percebe ainda uma influência muito grande alemã em Petrópolis. Sim. Em termos de número, dizia-se há 10 anos atrás que talvez um terço da população de Petrópolis seja descendente dos colonos, né? A população de Petrópolis está diminuindo, não sei se você sabe disso, né? Não sei disso, né? No último censo realizado, houve uma diminuição de 305 mil para 270 ou 80 mil, uma coisa assim. Puxa, 10% quase. Houve uma redução, talvez por causa das enchentes, né? O centro de Petrópolis foi muito atingido, e o centro de Petrópolis tem a questão do IFAM, né? Os prédios antigos são todos tombados, então não existe a possibilidade de crescimento. Então, as pessoas estão deixando o centro de Petrópolis, quando não vão para outro município, vão para Itaipava, vão para os distritos, né?
onde existem mais oportunidades, onde a gente nota um crescimento, né? Mas falava-se em um terço da população ainda ser descendente, falantes muito poucos, né? Dos colonos, descendentes dos colonos, muito poucos mesmo os falantes. O que nós temos de pessoas que falam alemão em Petrópolis são pessoas que ou vieram depois da guerra, da Segunda Guerra, ou são de outras localidades, né? Pessoas que vêm de outra cidade, como é o meu caso, ou então alguns jovens que estão estudando alemão, né? Então, é um recomeço, assim, que começa a ser percebido, começa a ser percebido. Eu posso dizer que você já revelou que eu fui criado em Petrópolis, nascido no Rio, mas criado em Petrópolis, vivi 18 anos da minha vida nessa linda cidade, e era realmente perceptível mesmo na escola, os sobrenomes dos meus colegas alemães na escola, além do meu sobrenome, Reisky von Dubnitz, na verdade, os primeiros descendentes meus que vieram para Petrópolis foi a família Werner, da fábrica de tecidos Werner, que até hoje existe no Olha, Bingen. O sim, meu bisavô foi um dos fundadores da Werner em Petrópolis. bacana. Mas eu lembro realmente que na sala de aula os sobrenomes eram Maivorm, eram Molter, eram Sutter, vários sobrenomes alemães. Então, se eu fizer agora uma reflexão, faz sentido. Acho que no mínimo um terço dos colegas que eu tive na Hum, sala de aula, enquanto estudei no Colégio Ipiranga e depois no Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, tinham sobrenomes alemães. Mas, Elizabeth, você, no início da nossa entrevista, você citou um nome que tem uma importância muito grande para Petrópolis, que foi o Major Köhler. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre a importância do Major Köhler, primeira cidade planejada do Brasil, é isso mesmo? sim. O Major Keller, ele nasceu em 16 de junho de 1804, ele nasceu em Mainz, na Alemanha. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 1828, mas a vida trouxe ele para Petrópolis, né? E aqui em Petrópolis, o Major Keller tem a história aqui da localização da cidade hoje, onde era a antiga fazenda do Córrego Seco, né? O imperador Dom Pedro I, quando ele passava por aqui com suas tropas para ir a Minas Gerais, né, de onde vinha o ouro, né, ele sempre se hospedava na fazenda do Padre Correia, que fica no Uhum, distrito de Correias. uhum, Ali eles passavam a noite, os animais eram desmontados e podiam então descansar também, todo mundo se alimentava, repousava o corpo, e no dia seguinte seguiam viagem. E anos depois, uma filha de Dom Pedro, doente, Dom Pedro I, né, ela sofria de uma doença respiratória, ela ficou um tempo na casa, na fazenda do Padre Correia, por causa do clima, na época recomendava-se, né, cidades com clima aprazível, e ele demonstrou interesse em comprar a fazenda do Padre Correia quando o Padre Correia faleceu. E só que a irmã do Padre Correia, ela não quis vender essa fazenda e ela então orientou o imperador que existia ao lado da fazenda do Padre Correia, existia a fazenda do Córrego Seco, que é onde hoje está a cidade de Petrópolis. E aí Dom Pedro comprou a cidade, uhum, mas quem deu depois vida a esse projeto foi Dom Pedro II, né? uhum, O Major Keller, ele foi convidado, ele era engenheiro, e ele já, desde 1837, ele já esteve à frente da abertura de estradas, como a gente falou lá no comecinho, da Estrada Velha e da Serra da Estrela, né? Mas ele também construiu estradas e pontes em outros municípios aqui perto, mas aqui em Petrópolis ele arrendou a fazenda do Córrego Seco para fazer a planta urbanística da cidade. E ele fez duas coisas assim bastante marcantes, né?
Uma é as casas sempre de frente para os rios, para que a frente sempre permanecesse limpa. Então, quem conhece Petrópolis, sabe, né, por exemplo, nós temos aí desde o centro da cidade, a Rua do Imperador, a Rua da Imperatriz, a 7 de Setembro, a Avenida Köhler, todas elas têm um rio no meio, uma pista de cada lado, né, uma, num sentido, a outra no outro, e depois vem as casas, e as casas sempre de frente para as ruas, consequentemente de frente para os rios, né? Uma forma de manter sempre limpo e sempre bem cuidado a frente da casa, ou seja, os rios. E outra foi ter dado a divisão que ele fez de Petrópolis, dividindo Petrópolis em quarteirões, ter dado a esses quarteirões nomes de localidades, de origem, né? Essa seria a minha próxima pergunta, justamente. Quando eu vou para a Alemanha, eu faço referência a isso e eles ficam surpreendidos justamente com o nome desses bairros e quarteirões. Nos conte que os nossos ouvintes e quem nos assiste está curioso. Pois é, ele dizem que era uma forma de fazer com que os alemães se sentissem um pouco mais em casa, né? Então, ele batizou esses quarteirões com o nome de origem, né? O nome das localidades de onde a maioria deles veio, né? Então, nós temos o quarteirão Mosela, que vem de Mosa, né? Temos o quarteirão Nassau, temos o quarteirão Bingen, quarteirão Ingelheim, quarteirão Darmstadt, quarteirão Verstadt, quarteirão Ciméria, que é o Simen, Mosel, que é a quarteirão Mosela, né? Mosela, o Mosel, né? Nós tivemos semana passada não, início de maio, um grupo pequeno de alemães, eles são da cidade de, esqueci agora o nome da cidade, mas fica perto de Trier, e ele já começou a escrever um livro sobre Petrópolis e ele veio para pesquisar e para completar o livro, né? Então ele veio pegar as informações que faltavam. Ele ficou encantado, né, com poder estar na Mosela daqui, né, poder estar no Bingen daqui, né, que é tão diferente, né? Então eu acho que sim, as duas partes mais marcantes do Major Keller, né, são essas. E lembrando que o Major Keller ele teve uma vida muito curta depois da chegada dos alemães, né? Ele viveu apenas os alemães chegaram a partir de junho de 1845. Hum, Ele até conseguir alojar todos eles foi até início de 1846, hum, porque, segundo consta, vieram mais alemães do que tinham sido autorizados, né? 600 pessoas foram transformadas em 600 famílias, e então algumas famílias, alguns passageiros de alguns navios, eles tiveram que ficar temporariamente alojados em locais ao longo do trajeto, né? Então a fábrica de pólvora da Estrela serviu como um local de alojamento temporário até que eles pudessem subir, né? Mas para subir, eles já o quartel da província aqui, que depois foi o nosso fórum, agora é o Cefet, né? Onde eles ficavam alojados também, eles só podiam subir quando o quartel aqui tivesse vazio já, ou seja, as pessoas daqui já tivessem recebido o seu prazo de terra, né? Então, isso foi um pouco demorado, mas depois que alojou todo mundo, início de 1846, ele teve pouco tempo para dar continuidade ao projeto, né? Eu sempre me pergunto como seria Petrópolis se o Major Keller tivesse tido mais tempo, né? é verdade, Porque é verdade. ele, menos de 2 anos depois, ele faleceu vítima de um acidente, né? No Terra Num, Santa, se eu não me engano, né? a chácara dele era lá, né? Ele tinha um stand de tiro ao alvo, e ele foi alvejado e, e faleceu 2 dias depois, né? Isso em 1847. Então, foi um homem que passou por aqui e deixou uma marca muito grande na cidade, né?
Que fatalidade. Elizabeth, o nosso podcast, o nosso programa, ele se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Vamos falar um pouquinho do presente. É, especificamente, esses imigrantes de língua alemã, eles contribuíram significativamente para o desenvolvimento cultural da cidade até hoje. Você poderia citar algumas tradições, alguns costumes, clubes, associações de língua alemã, de origem alemã, que existem até hoje, em Petrópolis? A gente sabe que existem festividades famosas. Na sua apresentação, já citei o 29 de junho. Você poderia nos Uhum. dizer como hoje, no presente, isso ainda se torna marcante e perceptível em Petrópolis? Nós temos como sobrevivente funcionamento ininterrupto o Coral Concórdia, que foi o antigo Deutsches Engelbund Eintracht, né? Mudou de nome no período da guerra para Coral Concórdia, Sociedade Coral Concórdia, como é até hoje. E lá no Coral Concórdia tem uma pista de bolão, é o Kegel, né? E o Kegel é um esporte trazido pelos alemães e era bastante praticado por eles, né? E até hoje ainda existem grupos fechados, tipo, toda terça-feira tem um grupo, toda quinta-feira tem um grupo que se reúne sempre para jogar bolão, né? E os outros dias é aberto geral. Nós mesmos, às vezes, vamos lá até para comemorar um aniversário, porque tem um espaço para se estar bem agradável, né? E a gente joga bolão mesmo sem saber jogar, mas Que só, gostoso. só confraternizando, né? Mas, além da pista de bolão, lá do Coral Concórdia, nós temos em Petrópolis, não é exatamente uma coisa que se manteve, foi uma coisa que ressurgiu nos anos 90, que foram as festividades, né? Petrópolis passou por Uhum, um período silencioso, né? uhum, uhum. E a partir dos anos 90, um pouquinho antes dos anos 80, o Clube 29 de Junho começou a fazer um pequeno festival germânico. Tinham 2 ou 3 barraquinhas que eram emprestadas pela Igreja Luterana e eram exploradas por entidades filantrópicas. E, em decorrência, essa festa ela foi crescendo até chegar em 1990, ela fugiu do controle, o Clube 29 de Junho não conseguia mais organizar, de tanto que ela cresceu, e ela passou a ser controlada pela Prefeitura de Petrópolis, que hoje é a nossa Bauernfest. Em decorrência da Bauernfest surgiram os grupos folclóricos, né? Então, hoje nós temos 7 grupos folclóricos, cada um com várias categorias: infantil, juvenil, adulto, massa. Temos 2 bandas típicas alemãs. Temos a Bauernfest, que é a segunda maior festa do estado do Rio, só perde para o Carnaval, né? E dizem que é a segunda maior festa alemã do Brasil também, que só perde para a Oktoberfest de Oktoberfest de Blumenau. Blumenau. Uhum, É. uhum. O que eu gosto muito, eu conheço muito bem a Oktoberfest de Blumenau, mas, assim, eu tenho um carinho muito grande por nossa Bauernfest, porque ela ainda tem uma preocupação muito grande com a cultura, né? E quando aqui tem muita cervejaria, tem muito cervejeiro, a Associação dos Cervejeiros está cada vez maior, já estão dizendo que é o berço estadual da cerveja. Tudo bem, mas quando começa a falar que a Bauernfest é festa da cerveja, a gente não gosta, porque é uma festa que tem cerveja, mas não é a festa da cerveja. A gente preza para que, durante a festa, sejam resgatadas aquelas tradições dos nossos antepassados, né? E a gente também agora tem convênio com a Escola Cruzeiro, no Rio de Janeiro, tem uma escola também em Anchieta, tem um CIEP, é uma região bem assim, com dificuldades, né? Mas eles estão fazendo um trabalho fantástico com essas crianças lá que frequentam esse CIEP. Essas crianças estão falando alemão, como nós aqui em Petrópolis não falamos, ensaiando peças de teatro, né?
e a gente está começando a fazer uma parceria com eles, né? Então, eles já estarão nessa Bauernfest também, trazendo o que eles já podem trazer, né? E Petrópolis trabalhando com a Semana da Língua Alemã também, participando, né? Esse ano foi a 5ª vez, também aos pouquinhos resgatando a Semana da Língua Alemã, né? Então, nós temos aquelas coisas que sobreviveram e tem aquelas coisas que sofreram um pouco, mas ressurgiram e estão se fortalecendo. Então, em termos culturais, temos essas atividades que eu citei aqui. Que bom, eu gostaria de parabenizá-la realmente, você, o Marcos e a todos que se engajam e se envolvem realmente de corpo e alma, não apenas para manter as tradições alemãs em Petrópolis, mas até também por resgatá-las. Ou seja, a gente percebe que em muitas cidades, em muitas regiões do Brasil, um interesse novamente das gerações mais jovens pelo idioma, pela cultura, pelas tradições, pelos valores, porque além da Alemanha tradicional do passado, existe hoje no presente uma Alemanha muito moderna, muito contemporânea, muito diversa. E isso faz com que o interesse dos nossos jovens seja despertado. E quando se tem a possibilidade de se viver numa cidade germânica como Petrópolis, se eu posso dizer isso cuidadosamente assim, eu realmente queria parabenizá-la mesmo por todo esse empenho, toda essa dedicação. Não pare, a gente espera que realmente a Bauernfest seja um sucesso a cada ano que passa, mas justamente com esse objetivo de ser uma festa, com o objetivo de transmitir a cultura, o idioma, as tradições, mas também aquela Alemanha do presente e do futuro. Elizabeth, a gente poderia estar aqui conversando durante horas sobre um tema tão fascinante, sobre a única cidade imperial das Américas, se eu não estiver errado. Mas eu queria... Dizem que tem outras, mas eu fico com a primeira versão. Ah, concordo com você. Aí é o coração que fala mais alto. Mas eu queria finalizar ainda conversando um pouquinho com você sobre o seu programa de rádio. Eu acho que é muito interessante. O rádio hoje, como veículo de comunicação, tem uma penetração muito grande, uma capilaridade muito forte. E eu gostaria de te perguntar um pouquinho sobre o seu programa, o Alemanha e a Música. Qual que é o objetivo desse programa? E principalmente quem que é seu público-alvo? Quem você acha que tem interesse pelo programa, e quem te ouve, quando ele acontece, e o que você aborda nesse programa, Elizabeth? Bom, o programa surgiu logo que eu cheguei em Petrópolis. Meu sogro, ele conversando comigo, ele me disse assim: você vai se sentir em casa em Petrópolis, porque Petrópolis é muito parecida com Blumenau. Aqui também houve a presença de alemães, mas eu vinha de uma Blumenau que, na época, se falava alemão nas ruas, no comércio, no mercado, no ônibus, no restaurante, todo mundo falava alemão. Então, eu achei que eu fosse chegar em Petrópolis e também fosse encontrar uma cidade assim, né? E não demorou muito para eu ver que aqui não se falava alemão. Um dia eu fui comprar um LP de música alemã, as vendedoras me olharam como se eu estivesse pedindo uma coisa do outro mundo. Em Blumenau era tão comum, né? Tinha a Brunete Discos lá, que tinha 3 lojas, né? E todas as 3 tinham LP, depois CD, e, enfim, hoje em dia é tudo virtual, né? Mas em Petrópolis não tinha. E aí também eu fui ver que não tinha programa de rádio, que era tão comum em Blumenau, né? Em Blumenau todas as emissoras tinham. Eu lembro que minha mãe ouvia e ela fazia o serviço de casa, cantando em alemão as músicas, né? E aqui em Petrópolis não tinha. Eu tinha um contato com uma pessoa que era ligada ao rádio e eu perguntei por que não existia
nenhum programa voltado ao público, aos descendentes de alemães, já que Petrópolis tinha essa presença, né? E ele falou que achava que não havia interesse, mas se eu quisesse tentar. E aí eu fiz um projeto e eu bati de porta em porta de todas as rádios aqui, e a grande maioria dizia exatamente isso, né? Ah, Petrópolis, o povo de Petrópolis não, não tem interesse, né? Até que eu cheguei na rádio UCP, que é a Universidade Católica de Petrópolis, e o reitor da época ele falou assim: olha, eu gostei da ideia, tem tudo a ver com a história de Petrópolis, né? E eu acho que faltou alguém pensar nisso. E aí a minha intenção não era nem eu fazer, eu queria que alguma rádio comprasse a ideia, mas por causa da dificuldade do idioma, ele me pediu para fazer um teste, eu fiz, ele falou assim: olha, a gente começa com meia hora. E foi meia hora aos sábados, na UCP, em 1991 até 92, mais ou menos, 93. E só que na UCP, pelo fato de ser uma rádio FM, não permite muito aquela comunicação. Na época, pelo menos, não era, né? Era mais tocar música, tocar música. E eu queria uma coisa mais interativa, né? E aí eu conheci uma pessoa da Rádio Imperial e eu conversei com essa pessoa, e eles me chamaram para fazer um programa lá de 2 horas de duração. Eu ainda tentei manter as 2 emissoras ao mesmo tempo, mas começou a ficar difícil. Eu saí da UCP e fiquei só com a Imperial, com a Alemanha e a música, né? E, assim, desde o primeiro programa, os telefonemas que eu recebi eram, assim, de pessoas emocionadas e pessoas dizendo assim: "Você agora me fez chorar. Você tocou a música que minha avó cantava", né? Eu sempre abro com uma oração bilíngue, né? Quantas vezes eu ouvi, né? Minha avó orava fazia essa oração, a minha avó cantava essa música, minha mãe gostava de dançar isso, aquilo. E aí a gente começou a ouvir o que os ouvintes desejavam e começamos a criar quadros que iam de encontro à saudade e ao desejo dos ouvintes, né? Então, nós criamos o quadro de Histórias da Nossa História, que são ouvintes que contam as suas histórias, a história da sua infância, e muita coisa disso vai para a pesquisa, porque são relatos interessantes. O quadro de receitas, né? Receitas da culinária alemã é um dos né, que muita gente gosta. Agora, recentemente não, já tem quase 10 anos, eu incluí também o Minuto de Sustentabilidade, por causa do conhecimento do Marcos. E fora isso, música, tem quadro de curiosidades, esse ano mais voltado a Petrópolis, devido aos 200 anos da imigração. Petrópolis não está fazendo 200 anos, mas Petrópolis está comemorando, né? E, tem quadro também de perguntas, e as perguntas são sempre sobre a nossa história. Então, é uma forma da gente brincar e, ao mesmo tempo, estar passando uma informação cultural, né? E, no mais, permeado por músicas, o nosso público, eu tenho muito público que é do rádio, mas tem muito público também que segue o meu site por causa das informações sobre dança folclórica, sobre trajes típicos, então muitas pessoas também vão atrás do site, né? Turma jovem que quer saber das coisas relacionadas à dança folclórica, né? Ou agora, por exemplo, hoje abriu inscrição para o concurso da Rainha da Bauerfest, está todo mundo querendo saber. Ou então as pessoas de meia idade que gostam da música dos velhos tempos, né? Então a gente faz um meio termo para agradar todo mundo. E assim, nós começamos num primeiro domingo de Advento, em 1994, e eu sempre comemoro aniversário no primeiro domingo de Advento. Então, esse ano, no dia 1º de dezembro, vamos comemorar 30 anos. Parabéns. Isso na Rádio Imperial, 1550 AM em Isso, Petrópolis. em Petrópolis. Todos os domingos. Qual horário, Elizabeth?
de 11h30 às 14 horas, agora são 2 horas e meia. Que bacana. De 11h30, Tem então, para não, aí ficar atento, porque existe uma rádio imperial também em Nova Petrópolis, no Rio Grande do no Sul. Rio Grande do Sul. E às vezes a gente recebe participação de alguém do Rio Grande do Sul achando que está falando com a Rádio Imperial de lá. Então, por isso que a gente sempre deixa claro, a Rádio Imperial de Petrópolis, no Rio, É. é 1550 AM, né? É a nossa rádio aqui. Bacana, mas isso é um sinal de que a tecnologia está nos ajudando, porque hoje em dia existem aplicativos que nos permitem acessar rádios do mundo inteiro. Então, para quem nos ouve, para quem nos assiste aqui hoje, Rádio Imperial de Petrópolis, 1550 AM, todos os domingos, de 11h30 às 14 Às horas. 14 horas. E hoje nós temos os aplicativos, como você falou, né, onde as pessoas podem nos ouvir de qualquer lugar do mundo. Eu tenho ouvintes da Alemanha, eu Que tenho ótimo, ouvintes do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né, São Paulo, até Norte e Nordeste tem ouvintes, né, que participam. Isso que, aí é a tecnologia que permite, né? que bacana. E eu não tenho dúvida que depois da nossa entrevista de hoje, você vai ter um público ainda muito maior te escutando no Agora, futuro, Deus não é? trouxe, Deus Então, trouxe, é sempre bom. muito bom. Elizabeth, eu queria desejar a vocês sucesso em Petrópolis nesse ano do bicentenário. Festejem muito, aproveitem muito, torço para que vocês tenham aí um recorde de público, não só na Bauernfest, mas que vocês tenham um recorde de público de turistas visitando a cidade esse ano, conhecendo um pouco da história dessa maravilhosa cidade que é Petrópolis, que foi colonizada pelos alemães, aonde a presença germânica ainda é tão presente. Saudades da minha querida cidade, onde pude viver por 18 anos. Foi uma infância e uma juventude realmente inesquecíveis, inesquecíveis. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite para que pudéssemos realizar essa entrevista de hoje. Eu que agradeço. Como eu falei, né, eu sou fã do Márcio Stadler. Eu tenho cartas aí do Instituto de 20, 30 anos atrás, na época eu estava pesquisando a minha família, né, eu recebi retorno, na época a gente mandava carta, recebia carta de volta, né, e hoje poder fazer parte diretamente assim me deixa muito feliz, né, e assim, admiro muito o trabalho que vocês fazem também, né? Vocês são uma referência aí, não só no Brasil, né? Mas para nós no Brasil, aqui vocês são uma referência muito grande. Muito obrigado. O nosso objetivo é realmente, como eu sempre digo, mandurinha não faz verão. Então, nós É, precisamos aumentar cada vez mais a nossa família, que acredita realmente na cultura, nos valores, no idioma. Até estimulo aqui, talvez uma escola ou outra em Petrópolis se interessarem por oferecer de novo o alemão como idioma estrangeiro. O idioma realmente é a base para um desenvolvimento. E a gente tem percebido realmente aqui em São Paulo, através do Colégio Visconde de Porto Seguro, que através da Fundação Visconde de Porto Seguro mantém o Instituto Márcio Stern, esse interesse crescente de novo das crianças e da juventude pelo idioma, pela cultura, pelo país, pelos costumes e pelas oportunidades também. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando em Petrópolis. Muito sucesso, não só ao longo desse ano do bicentenário, mas também nos anos vindouros, nesse trabalho de resgate dessa cultura tão bonita. E para quem ainda, nos assistiu, pois não. não, vou falar, ainda tem muito o que fazer. Na primeira vez que nós participamos da Semana da Língua Alemã, em 2019, nós conseguimos, na época, despertar o interesse da secretária de Educação aqui de Petrópolis, e ela nos procurou e ela ofereceu, na época, ali a Casa da Educação Visconde de Mauá, Uhum, para aulas complementares, porque ali tem aulas complementares de tudo que você possa imaginar, uhum, balé, jiu-jitsu, ou aulas complementares de matemática, né, de português, e ali, no caso, a aula de alemão. Só uhum. que não existia verba para pagar professores. Aí nós, do Clube 29 de Junho,
pagamos 2 professoras, pagamos, não é nem justo dizer, nós demos uma ajuda de custo, e elas fizeram esse trabalho voluntariamente por 1 ano, e no final do ano, para você ter uma ideia, o interesse era tão grande que os pais das crianças procuraram elas e pediram uma extensão do curso para eles, os pais, porque as crianças em casa estavam falando em alemão, Que e os bacana. pais e os pais queriam entender. Mas o que acontece aqui, no ano passado ou no ano retrasado, acho que foi ano passado, foi, iniciado um trabalho aqui, de se trazer uma história bilíngue para Petrópolis, multicultural, na realidade, né, mas que teria aula de alemão. Essa escola foi inaugurada, está funcionando, mas não tem professor de alemão, porque Petrópolis não tem professor com licenciatura para o alemão. Então, nós temos agora o lugar, o interesse, mas faltam professores. E isso é muito triste, né? Assim, é um outro trabalho que tem que ser começado. Às vezes, a gente tem que dar um passo atrás e começar de novo, né? Mas, pelo menos, já existe assim um interesse e já foi dado um pequeno passo, mas foi, né? Que bom, parabéns. Quem sabe talvez uma certa flexibilização, porque eu tenho certeza que muita gente em Petrópolis hoje ainda domina o idioma alemão, é de origem alemã. Quem sabe talvez uma flexibilização, não se exigindo a licenciatura, mas tendo-se a pessoa que talvez até voluntariamente se disponibilize a transmitir os seus conhecimentos e a ensinar o básico do idioma, o projeto consiga avançar. Eu só posso realmente estimulá-los a fazerem isso, porque no momento em que se forma uma geração fluente no idioma, isso acaba virando um efeito, é uma progressão geométrica, e em duas gerações a cidade é completamente transformada. Maurício, eu sei que a gente está no final, mas eu lembrei aqui agora, nós, há uns 15 anos atrás, pela Associação dos Grupos Folclóricos, nós fizemos um projeto de fazer um trabalho junto às escolas públicas de Petrópolis. Era 1 mês ou 2 antes da Bauerfest, e a ideia era levar às escolas o porquê da existência da Bauerfest e o que aquilo significava. Então, nós levávamos alguns adereços, levávamos a bandeira da Alemanha, levávamos um casal trajado para falar um pouco da Alemanha, da língua. E quando a gente perguntava: "Alguém aqui tem sobrenome alemão?", reinava um silêncio total na sala. Aí eu olhava assim, eu pensava: "Não é possível que não tenha ninguém aqui com sobrenome alemão". E eu comecei a perguntar: "Alguém aqui com sobrenome de Stumpf? De Maivorn, de Vogel?". Aí daqui a pouco eu começava a levantar os dedinhos. Isso, assim, me deixou muito triste, porque eles têm o sobrenome alemão, mas eles não sabem que o sobrenome deles é alemão, sabe. Então é um trabalho muito grande a ser feito, né. Eles não conhecem a própria história, e isso tem que mudar, isso tem que começar eles têm que ter acesso a essa informação desde pequenos, saber quem são, né, saber as suas origens. Acho que é a primeira coisa que todos nós, eh, queremos e precisamos saber, da onde nós viemos, né. E diz que quem não sabe de onde vem também não sabe para onde vai, né. Não sabe para onde vai, exatamente. Então, eu acredito que essa logomarca que nós temos aqui, que está simbolizando justamente não só o bicentenário, mas a amizade infinita que deve existir entre os nossos povos, talvez seja um grande estímulo para, quem sabe, esses jovens, essas crianças, com apoio e incentivo de suas famílias, quem sabe se interessem um pouco pela história dos seus antepassados, e isso acaba estimulando neles o interesse pelo idioma, pela cultura e principalmente pelas enormes oportunidades que a Alemanha e os países falantes do idioma alemão hoje oferecem para as nossas futuras gerações. Eu acho que falta mais aproximação mesmo, né, e juntos somos mais fortes, né. Com certeza. Elizabeth, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E para quem esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência.
por ter nos assistido, por ter nos ouvido nesse 30º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E no mês que vem, no mês de julho, iremos para a cidade de São Paulo, ou melhor, para o estado de São Paulo, e entrevistaremos a professora Silvia Siriani, que nos falará um pouquinho sobre a história da imigração dos alemães para a cidade e o estado de São Paulo. Elizabeth, muito obrigado por ter estado conosco, sucesso nas festividades, e se Deus quiser, até breve para um abraço em Petrópolis ou aqui em São Paulo. Parabéns por esse trabalho, obrigada pelo convite, como já falei, fico muito feliz. E quem sabe esse encontro acontece, né? Quem sabe Com esse encontro certeza. acontece. Mais dia, menos dia, se Deus quiser. Auf Um gra- Wiedersehen. Auf Wiedersehen, um grande abraço.